Vamos lá, pessoal. Hoje nós iremos dar continuidade à nossa aula. Quem estava aqui semana passada, nós terminamos de concluir o livro de Isaías, né? E a partir de agora nós iremos entrar no estudo do profeta Jeremias. É interessante nós pegarmos o contexto, a continuação do contexto histórico que o profeta Isaías profetizou. Por quê? Porque o profeta Jeremias ele tem uma continuação a respeito desse contexto histórico, né? Se nós voltarmos lá então no profeta Isaías, ele próprio profetizou o fim da Assíria, né? Que foi a própria Assíria que invadiu Israel, destruiu Israel em 722 a.C. E aí essa profecia ela vem se cumprir no período em que Jeremias ele é chamado para ser profeta, né? E a partir de então surge um novo reino que é a Babilônia, e a Babilônia ela também, como nós vimos na aula passada, Deus usa instrumento, né? Ele usa outros reinos como instrumento para que o jugo dele viesse sobre a própria nação dele. Então, nesse período em que o profeta Jeremias ele começa o chamado dele, é quando a Babilônia já havia destruído a Síria, e aí ela começa a ser o reino dominante daquela época. Então nós iremos entrar agora nesse contexto de Jeremias. Então só deixa eu... Então, na semana passada, eu tinha desenhado aqui para vocês, só simbolicamente aqui, né, da divisão do reino. Então, aqui Israel ele já tinha sido destruído, né? Em 722, pela própria Síria. Então, aqui em Judá, é onde Jeremias ele exerce, né, o ministério dele profético, em Judá, principalmente na capital, em Jerusalém, onde era o templo de Salomão, onde o povo adorava, né? Onde todo mundo vinha fazer a adoração em Jerusalém. Então, percebam uma coisa em relação ao chamado. O profeta Isaías, por exemplo, o profeta Isaías, quando ele foi chamado, ele teve uma visão do trono de Deus, né? Ele viu ali anjos voando, e aí veio até um querubim sobre ele, né, e tocou os lábios dele com uma tocha incandescente, né, e purificou os lábios dele. Jeremias, ele tem um chamado muito especial, assim, muito particular diante de Deus. Por quê? Porque Deus fala para ele assim, né, antes que você fosse gerado no ventre da sua mãe, eu já tinha te designado profeta às nações. Então o chamado de Jeremias ele é muito lindo, por conta de Deus falar para ele que mesmo antes dele ter nascido, ele já era profeta às nações. Deus já havia designado ele profeta às nações. E Jeremias, ele é um profeta particularmente que eu gosto muito, porque ele era um profeta que ele falava na literalidade o que Deus mandava. Ele não poupava palavras. Aquilo que Deus realmente mandava ele falava. Ele não tinha assim meio termo com ele era na própria literalidade daquilo que Deus falava, né? E tem um texto que a gente vai ver que o próprio Deus fala: as palavras que eu colocar na sua boca você há de dizer, né? E Jeremias também, ele foi chamado muito novo, o chamado dele, né? Até ele contesta a Deus: Senhor, eu sou muito jovem, né? Não tenho capacidade para isso, né? E aí no decorrer do chamado dele a gente vai vendo mais características do profeta também. Então nós iremos fazer como a gente fez em Isaías também, esse paralelo entre o contexto histórico e também o chamado de Jeremias. Então vamos lá. Aqui é um pouco de Jeremias. Jeremias ele era filho de um sacerdote chamado Ilquias e nasceu por volta do ano 650, entre 650 e 645 a.C., e ele viveu a maior parte da sua vida na cidade natal, em Anatote. Anatote era uma cidade circunvizinha ali de Jerusalém, ficava entre 3 e 5 quilômetros de Jerusalém, e era uma cidade caracterizada por ser uma cidade sacerdotal, porque lá é onde vivia muitos sacerdotes, inclusive o pai dele, que era Ilquias, que era um sacerdote, né? Que era uma cidade lá da tribo de Benjamim,
uma pequena vila de sacerdotes. E aí, aqui fala um pouco já da morte dele, que ele morre lá já no Egito, né? A Bíblia, ela não traz a morte de Jeremias, né? Algo muito assim que fica por conta da teologia, dela estudar a morte de Jeremias. Dizem que ele morreu apedrejado no Egito, né? Mas é estudo. A Bíblia, ela não traz como que foi a morte do profeta Jeremias. Mas enfim, então ele vem de uma família sacerdotal, né? O pai dele, ele já era um sacerdote em Anatote, né? E aí o ministério dele, ele sai daqui de Anatote e vai para Jerusalém para profetizar aquilo que Deus tinha para a nação. Como nós vimos no profeta Isaías, que ele profetizava para Israel, a nação também de Judá estava totalmente corrompida. Mesma coisa que acontecia naquela época, né, no reino de Israel. Então vocês se lembram aqui, Isaías, ele morreu no reinado ali, no começo do reinado de Manassés. Manassés foi um rei extremamente cruel, extremamente rude, né? Foi conhecido como um rei sanguinário, né? Porque até as ruas de Jerusalém, a Bíblia diz que tinham sangues, né, de tantas pessoas que ele matava. Manassés, ele reinou 55 anos. Ele reinou 55 anos. Depois veio Amon. E aí, depois de Amon, veio o profeta. Agora deu branco. Foi aqui, eu vou lembrar o nome. Foi aqui que Isaías começou a reinar. Foi aqui que Isaías começou a profetizar. Acho que tem o nome dele aqui aqui, Josias. Quando Josias morreu, aqui, ó. Foi bem aqui então. Depois de Amon, veio Josias. E aí foi aqui que o profeta Jeremias começou a profetizar no 13º ano do reinado de Josias. Josias, ele foi um homem segundo o coração de Deus. Ele começou a reinar muito cedo, né? Ele era uma criança ainda, e foi no reinado de Josias onde aconteceu algo assim muito bom para o povo. Por quê? Porque o pai de Jeremias, ele achou a Torá que estava perdida, né? Que era o Pentateuco, né? Aquilo que Moisés tinha escrevido, de Gênesis a Deuteronômio. E ele acha esses escritos perdidos no templo, né? E aí, Ilquias, ele leva esses achados para o rei Josias, né? E aí, onde está escrito como que Deus queria que o povo fosse, né? Porque o povo estava vivendo extrema religiosidade também. O que é religiosidade? Eles levavam só em consideração as coisas que eles tinham que fazer. Nós temos que fazer sacrifícios, nós temos que fazer isso. E esquecer o principal, que era o coração de Deus, o que Deus queria como propósito para a nação. Eles estavam vivendo como se fossem religiosos, mas estavam fazendo outras coisas de ruins. Eles faziam até sacrifício de crianças. Então, eles estavam achando que a religiosidade deles era o suficiente lá em Jerusalém. E aí é onde Jeremias é levantado para confrontar a nação. E como eu falei, o profeta Jeremias, ele não tinha papas na língua. Ele era um profeta que falava aquilo que Deus mandava ele falar. E por isso, diferente muito de outros profetas, ele sofreu muito. Ele foi preso várias vezes, ele foi açoitado várias vezes. Ele teve a sua vida ali muito, muito sofrida. E também Jeremias, ele tinha uma característica, porque ele se compadecia muito do povo. Por isso que ele é chamado de profeta chorão, e por isso que ele escreve também Lamentações, Jeremias. Ele tinha uma característica, não por ele ser fraco, ou por ele ser uma pessoa imatura espiritualmente falando, mas não, porque ele realmente se compadecia. Além de profetizar, ele sentia a dor do povo, porque ele era do povo, né? E ele sabia que ele estava falando o fim da própria nação dele, né? Ele estava profetizando o fim de Judá, porque a Babilônia viria com força para destruir Judá. E se o povo não se arrependesse, por isso que ele pregava, ele profetizava com tanto fervor: nós temos que se arrepender, senão o jugo de Deus vai vir, e o povo não estava nem aí. Por isso que ele ficava triste e revoltado. Então aqui, ó, o livro ele foi escrito pelo profeta Jeremias, só que existiu uma pessoa, que era o escriba, chamado Baruque, que ele que escreveu, né? A maioria das profecias de Jeremias foi o escriba Baruque que escreveu.
em determinadas situações, né? Até em que eles iam até os reis, o profeta Baruque escrevia e até lia as profecias. Porque muitas vezes Jeremias era impedido de se achegar até o rei, porque o rei já estava de saco cheio dele chegar lá e falava que o rei estava errado. Falava, você tem que mudar, né? Então, ninguém mais queria ouvir Jeremias. Então, às vezes ele mandava até o Baruque para ler as profecias de Jeremias. E o cenário aqui, ó. O contexto histórico, como eu falei, né, foi ali no 13º ano do reinado de Josias, né, e foi até o rei Zedequias. O rei Zedequias foi aquele rei que teve seus olhos perfurados, né, e viu a sua família morrer diante dele por Nabucodonosor. O chamado de Jeremias, né, ele foi chamado muito jovem, como eu falei, se estendeu ali, né, começou no reinado de Josias até Zedequias. Ele foi um profeta que não adaptava a sua mensagem, né? Então, o que é adaptação de mensagem? Será que eu falo isso mesmo? Né? Muitas vezes Deus manda a gente falar alguma coisa, às vezes a gente... Será que eu falo isso aqui? A gente fica com medo, às vezes, do que a pessoa vai pensar, né? Do que as pessoas vão falar da gente. Exato, dá um contorno ali, mas você não vai diretamente, né? Muitas vezes... A gente mesmo, quando pegamos, já percebeu, a gente pega uma lição na célula, às vezes aquela lição muito difícil, muito dura, que você tem que falar com as pessoas, né? Esses dias a gente passou na célula aquela lição lá de concluir passado, idolatria, signos, essas coisas. Eu sei gente que na minha célula que tem isso, né? Então, às vezes, como que você fala diretamente uma coisa que a pessoa gosta de fazer e que é errado, né? Então, Jeremias era dessa forma aqui, não tinha papas na língua, não. Chegava no povo, no rei, e falava, é isso, isso e isso, né? E por isso que ele sofreu muito, né? Por isso que ele foi preso, foi açoitado, foi jogado num tanque de poça de lama. Jeremias foi enviado por Deus a profetizar uma oportunidade de arrependimento para Judá, né? Como eu falei, a Assíria, que é o que tinha subjugado aqui Israel em 722, ela tinha uma profecia contra ela, né? Que a Babilônia iria destruir a Síria. E realmente aconteceu, né? Quando o último rei aqui da Assíria, que é aqui no norte, que foi deposto do trono, Babilônia veio, invadiu e tomou, e aí ela se tornou o maior império aqui, né? Tem até uma profecia que a gente vai ver, que diz que viria do norte, né, a destruição de Judá, e realmente foi. A Babilônia veio para destruir Judá aqui, mas Deus deu muitas chances para o povo. Para vocês terem ideia, Jeremias ele profetizou durante 40 anos arrependimento, né? Então, esses 40 anos o povo sempre teve chance com Deus. Deus sempre dava uma chance para o povo, para que eles se arrependessem. Mas o povo não queria saber. Eles estavam tão afundados na idolatria, tão afundados nas práticas religiosas, né, que eles achavam às vezes que era certo, porque eles iam no templo, né, eles sacrificavam, eles faziam aquilo que eles achavam que estava certo diante dos olhos dele, mas o Senhor falava que ele não queria sacrifícios, né, ele queria o coração deles. E eles estavam distante de Deus. E eles estavam tão cegos que Jeremias profetizava, falava que viria o jugo de Deus, e eles não queriam nem saber. Então aqui, ó, o juízo por causa do pecado, né? Judá era uma nação hipócrita, com pecados, e atingiam as 3 esferas mais importantes, a religiosa, a política e a social, como nós vimos na época de Isaías também acontecer no reino, né? E a punição da parte de Deus viria, e era só uma questão de tempo para acontecer. Então aqui, ó, a mensagem de Jeremias, né? Ele não adaptava, não amenizava nas palavras, como eu falei. Ele confrontava conceitos arraigados na mentalidade judaica, né? A questão da religiosidade. As perseguições. O profeta, em nome da verdade e da obediência, sofreu muitas perseguições, né? Ele foi até açoitado muitas vezes, né? Tomou 40 chibatadas, foi jogado na prisão várias vezes, mas ele não se calou. Prisão e maus tratos também, né? Ele foi aqui, ó, 40 chibatadas e preso no cepo, foi lançado no calabouço, depois levado para o pátio da guarda, foi para dentro de uma cisterna de barro, etc. Aqui foi o juízo contra as nações. Deus também, em Jeremias, ele traz juízo contra principalmente essas 4 nações aqui. O povo amonita, né? Era um povo muito cruel, que promovia sacrifício humano, né? Aqui, que vocês devem conhecer, chamado Deus Moloque.
Também a Damasco, que era a capital da Síria, que nós vimos também no contexto histórico ali de Isaías, né? A nação síria era a grande inimiga de Israel e Judá, fez alianças com os efraimitas, causando sofrimento extremo. E também Quedar e Azor, era uma tribo ismaelita, um povo conhecido pela sua arrogância e orgulho, e também o povo de Elão. Aqui, Jeremias... Opa, já passei aqui. Aqui, o propósito do livro é exortar o reino de Judá a abandonar os seus pecados e a voltar-se para Deus, né? Aqui é a data aproximada. Então, as profecias que o profeta Jeremias viveu foram todas cumpridas, principalmente a parte do exílio, né? O povo de Judá, eles foram exilados totalmente em 597 a.C., né? Houve 3 deportações, né? Nós vamos ver isso. E aí, Jeremias, como profeta mesmo, ele vive todas essas deportações, né? Então, Jeremias sofreu muito com o seu povo. Por isso que ele tem esse nome de profeta chorão, porque ele viu todo o sofrimento que o povo dele passou, né? De serem mortos na frente dele, de serem levados como escravos, né? Mas ele sabia que tudo isso estava acontecendo por conta da própria iniquidade do coração deles, porque Deus sempre estava dando chances para o arrependimento. Como eu falei lá, né, ele veio de Anatote, uma cidade sacerdotal, o próprio pai dele era sacerdote, né? 40 anos o ministério dele durou, e aqui o versículo do chamado dele, ó, Jeremias 1, 5, 6. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu separei e designei profeta às nações. Mas eu disse, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem, né? Muitos de nós, muitas vezes, falamos assim. Eu também já fui assim, às vezes sou assim também, porque muitas vezes nós achamos que não temos capacidade, e Deus também, muitas vezes não entendemos o chamado de Deus. Mas o chamado de Jeremias é muito lindo por conta disso, né? Deus fala para ele que antes dele nascer, ele já havia designado ele profeta às nações. E Jeremias, sendo muito jovem mesmo assim, vindo de uma família tradicional, né, sacerdotal, o pai dele mesmo, ele aceitou o chamado de Deus e foi diante de Judá, dos reis, profetizar. Aqui a estrutura do livro, nós vamos ver algumas profecias em relação, são muitas, senão não dá tempo, né? Cada capítulo existe uma profecia diferente, então eu separei algumas aqui mais interessantes para a gente poder estudar, mas essa é a estrutura do livro, né? O chamado de Jeremias, do 2 ao 25 aqui são profecias de juízo contra Jerusalém, do 26 ao 36 fala um pouco sobre esperança, né? Deus dando esperança para o povo, que mesmo eles estando exilados lá na Babilônia, depois de 70 anos, Deus traria a restauração para o seu povo, né? Eles voltariam para Jerusalém, reconstruiria o templo, né? Eles poderiam voltar e morar lá novamente. De 37 ao 45, a queda de Jerusalém. 46 e 51, a mensagem contra as nações, são aquelas que eu mostrei para vocês. E no 52 já a invasão da Babilônia a Jerusalém, a destruição totalmente de Jerusalém. Aqui, como eu falei, o profeta Ilquias, o sacerdote, ele havia achado o Pentateuco que estava perdido, né? Foi durante o reinado ali de Josias. E o que aconteceu? Josias, ao ler o que estava escrito ali, ele rasgou as vestes dele e viu que a nação estava totalmente corrompida, porque existiam altares idólatras, eles não adoravam só a Deus lá no templo, eles adoravam outros deuses, né? Então a nação estava totalmente corrompida. E quando Josias leu o que estava escrito lá no Pentateuco, no livro da lei, ele ficou extremamente assustado, porque ele sabia que a nação estava debaixo do jugo da ira de Deus, né? E aí ele toma uma posição diferente, porque o reinado de Josias foi um dos únicos ali do final do povo de Judá que foi de acordo com a vontade de Deus, né? Porque depois vem os 4 últimos, eles são totalmente contrários à palavra de Deus, e aí foi que ele começou a restaurar o templo, né? Restaurar a adoração no templo, tirar a idolatria que havia ali no templo, né? Tentar voltar-se o povo, né? A adoração somente a Deus, ao único Deus, e destruir os altares. Aqui que eu falei, né, que o Senhor toca na boca
Diferente de Isaías, que Isaías estava tendo a visão, né? E aí vem o querubim e toca com a tocha. Aqui foi o próprio Deus que tocou. O Senhor o encoraja e toca em sua boca, para colocar as palavras dele. Porque como Deus tinha falado, o que eu te disser, você vai falar. Porque o próprio Deus iria falar por ele, né? Então o Senhor toca na boca dele e fala que a partir de agora, você é profeta das nações. O profeta das lágrimas, né? Ele era um homem solitário e rejeitado. Por que solitário e rejeitado? Deus impôs várias condições para Jeremias. Ele não poderia casar, ele não poderia ir em velório, ele não poderia ir em festas, se juntar, né, em festividades. Então, a vida dele era muito solitária, né? Ele era uma pessoa... Então, pensa, ele, além de profetizar contra aquilo que o povo estava fazendo, ele não poderia se casar, ter uma família, né? Então, ele era muito privado, ele era uma pessoa solitária. E por conta disso, tudo aquilo que ele fazia, né, muitas vezes ele se sentia sozinho, né? Ele se sentia, até ele fala, né, que Deus me abandonou, pelos momentos que ele estava sozinho, né? Mas é por conta que o chamado dele era muito assim, único em relação àquilo que Deus tinha para passar para a nação. Por isso que Deus falou para ele não se casar, porque se ele se casasse, né, iria, assim, Deus estava poupando ele do sofrimento, porque Deus não queria, não iria salvar ninguém da nação ali, por conta do pecado, né? Então toda a nação iria perecer. Então Jeremias não poderia casar, não poderia ter filhos. O livro de Jeremias compreende desde, né, como eu falei, o 13º ano do reinado de Josias, e é provável que ele tenha dado início mesmo lá em Anatote, né, porque como ele começou, Josias já estava no 13º ano do reinado dele, mas Jeremias em Anatote mesmo, ele já profetizava, né, porque ele vem de uma família sacerdotal, e lá mesmo ele já exercia seu ministério. Aqui, que era um dos momentos mais críticos, né, de Judá, por conta do pecado, vou ir passando aqui. O arrependimento livraria o povo do cativeiro. Então o profeta Jeremias, ele foi chamado para anunciar o castigo que viria sobre o reino de Judá, caso o povo não se arrependesse de seus pecados. Então, como eu falei, Deus deu muitas chances para o povo se arrepender, né? E havia ali contexto do povo, do rei, né, e até no templo dos sacerdotes, eles estavam cegos, falando assim, espiritualmente falando, porque eles não viam Deus falar com ele, né? E era tão difícil que mesmo Jeremias profetizando, se levantava falsos profetas. Então vinha um falso profeta e falava assim, até Ananias que era um falso profeta: olha, a nação não será destruída, Deus me mostrou que em 2 anos vai restaurar, né, a Babilônia não vai mais existir. Então era um cenário muito difícil, espiritualmente falando, até para profetizar contra, porque vinha um e falava o contrário, falava que a nação não iria morrer, a nação não iria se perecer. Pelo contrário, ela iria resplandecer. E Jeremias falava não. E aí eles deram ouvidos para os falsos profetas, né? Achavam que não, que estava tudo bem, que isso não iria acontecer jamais. Jeremias percebe que Israel está no altar da idolatria. O castigo estava ligado à conduta da autoridade políticas e religiosa de Judá, mas também ao pecado da idolatria do povo, principalmente o culto à rainha do céu. Então isso aqui, essa rainha do céu aqui, eles tinham esse altar próprio para oferecer oferendas, né, para essa rainha do céu aqui, e a ira de Deus já estava fulminante em relação a isso, porque era o tempo todo eles idolatrando essa rainha do céu aqui, né? É uma referência que a Deus Astarte, né, adorava na Mesopotâmia, Deus, a mãe da fertilidade, do amor e da guerra, que teve seu culto difundido em Judá. Então, além dela, né, vários outros também, eles estavam idolatrando. A frequência ao templo sem vida com Deus é um engano. Por quê? O povo ia para o templo, fazia os seus cultos religiosos e achava que estava tudo bem, né? Então aqui, ele anunciou uma série de eventos que aconteceria caso o povo não se voltasse o coração para Deus, porque o coração deles não estava em Deus, né? Eles estavam fazendo cultos religiosos, a parte religiosa, né? E Deus não quer saber de religiosidade, Deus quer saber do coração,
do nosso coração. Então o coração do povo ali estava totalmente corrompido. Então eles faziam várias coisas erradas, mas ia para o templo, adorava e achava que estava tudo bem, né? E Deus estava cansado disso, né? O povo se ajuntava no templo e pensava que sua segurança estava na sua religiosidade e não em Deus. Então eles falavam para Jeremias: não, nós estamos aqui no templo o tempo todo adorando, oferecendo a Deus sacrifícios, né? Então, como eu falei, eles estavam cegos, eles não estavam vendo aquilo que Deus queria mostrar para eles por meio de Jeremias, porque eles estavam presos na própria religiosidade deles, né? Achando que estava fazendo algo de bom, estava bom para Deus. Então vamos começar aqui, ó. Primeiro, o cinto de linho fino. Lá em Jeremias 13, Deus ele dá uma ordem. Eu não vou ler os textos porque senão fica muito comprido, mas em casa vocês podem ler. É interessante em casa vocês lerem, né? Porque aí vocês têm um entendimento melhor. Deus ele fala para Jeremias pegar um linho fino, né, sacerdotal, vestir nele e ir até um lugar. E nesse lugar, lá no meio das rochas, ele manda Jeremias esconder isso aqui, enterrar esse linho fino aqui. Era uma profecia. E aí, um tempo depois, Deus manda Jeremias voltar lá e desenterrar esse linho fino. E aí, quando ele desenterra, o linho está podre. E aí Deus fala: é dessa maneira que hoje o povo está, né? Cheio de podridão, cheio de coisas ruins, como esse linho que apodreceu. O meu povo, né, está totalmente corrompido. Então lá em Jeremias fala um pouco dessa ordem que Deus deu para Jeremias, para ele comprar esse linho fino aqui, vestir nele, ir até um lugar, enterrar o linho fino, e aí um pouco tempo depois ele vai lá, desenterra, o linho está podre, e aí simbolizava como Deus estava enxergando a nação naquele momento. Aqui, ó. Deus usa essa ação simbólica para mostrar o estado de altivez que se encontrava um povo de Israel. O linho era o tecido usado pelos sacerdotes. Deus instruiu Jeremias que comprasse o cinto, né, e enterrasse, e aí o estado do cinto simboliza a decomposição do povo, a podridão do povo de Israel. Já em Jeremias, ali no capítulo 1, ele também já tem duas visões. A primeira é a vara de amendoeira, né? Aqui eu coloquei uma foto. O que era uma vara de amendoeira? A amendoeira, ela era uma árvore que ela tinha algo muito específico. Todas as outras árvores, né, outras flores, elas floresciam na primavera. E a vara de amendoeira, ela começava a florir mesmo no inverno, antes do inverno acabar. Então, antes das outras, ela já começava a florir, já começava a vir a vida, porque no inverno ela se tornava totalmente seca, sem folhas, né, sem flores, sem nada. E aí mesmo no inverno, a vara de amendoeira começava a florir. Então Jeremias, ali no capítulo 1, ele tem essa visão, né, dessa vara de amendoeira, e ela significa que Deus cumpriria aquilo que ele estava falando, né? E que como em tempos de seca, em tempos de deserto, de inverno, Deus poderia fazer florir novamente, né? Mesmo em tempos em que o povo estava exilado, mesmo em tempos em que o povo estava sofrendo, Deus poderia fazer florescer, né, no inverno, como a vara de amendoeira, que florescia mesmo no inverno, mesmo não havendo vida, ela vinha à vida. Então essa foi a visão em relação à vara de amendoeira. E aí também no próprio capítulo 1, em seguida, no outro versículo, ó, Jeremias já vê outra coisa, né? Deus pergunta: o que você vê? Ele fala: uma panela fervendo, né? Que vem do norte ainda, ó. Então a visão da panela fervendo, isso aqui foi a simbologia da invasão que viria da Babilônia, né? Que a Babilônia viria do norte para invadir Judá, para destruir Judá, né? Então essa visão aí no próprio capítulo 1 traz a respeito do jugo de Deus através do instrumento, né? Como eu falei na aula passada, as outras nações eram usadas como instrumento de Deus para que aquilo que ele queria fazer aqui se cumprisse, né? Então essa visão aqui que ele teve foi justamente o que aconteceu. E ele ainda em vida conseguiu ver isso, né? A Babilônia, em 3 exílios que teve, né, levar todo o povo cativo para a Babilônia. Aqui, no capítulo 32, Jeremias, ele compra um terreno
De onde que é esse terreno aqui? É lá da própria cidade dele, lá de Anatote. Ele tinha um primo lá que tinha um terreno, e aí Deus fala, ó, quero que você compre esse terreno lá. Seu primo vai vir até você, e eu quero que você compre esse terreno. E aí o primo dele realmente vai até ele, né? Para que ele pudesse comprar esse terreno. Ó, com a compra do terreno, Deus revela que Jerusalém será restaurada e dá esperança ao profeta que está na prisão. Então lá em Jeremias 32:9 fala que ali em Jerusalém haveria novamente o cultivo da terra, haveria novamente o povo comprando e vendendo terra, né? Ou seja, o povo voltaria a morar ali naquele lugar, mesmo em meio a tanta destruição. Aqui é o conflito interior do profeta, né? Então, como eu falei, como eu era uma pessoa muito solitária, não tinha família, não era casado, Jeremias, ele se compadecia muito, né? E muitas vezes ele questionou a Deus, né? Mas Senhor, eu falo, o povo não me ouve, mas Senhor, né? Está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, e eu não consigo, não sei mais o que fazer, né? Porque aqui, ó, ele coloca aqui, ó, ele não aguentava mais a hipocrisia do povo. Então, imagina, gente, o profeta, nós se colocamos no lugar do profeta e falando ao povo, e o povo não estava nem aí. Ele anunciando a destruição, falava, gente, vocês estão andando no caminho errado. E eles não davam bola para Jeremias, né? Então, Jeremias estava farto da hipocrisia do povo, estava cansado, né? E ele começa a se lamentar com Deus. Entretanto, Deus explicou a Jeremias o que ele queria, ó. Assim diz o Senhor, coloque-se no pátio do templo e fale a todo o povo das cidades de Judá que vem adorar no templo do Senhor. Diga-lhes tudo o que eu lhes ordenar e não omita uma só palavra, né? Então Jeremias, o chamado dele foi para isso. Independente se o povo iria ouvir ou não. Agora, para a gente poder dar uma descansada e continuar, vocês vão fazer uma atividade aí, ó. E aí pode fazer, escrever, e aí depois, quando vocês terminar, vou dar 10 minutos, aí eu vou fazer as perguntas e vocês podem responder juntamente comigo, tá bom? Então são essas. Uhum. Exato. Deus traria o povo de volta, né? Para que eles pudessem usufruir da terra prometida deles, né? É isso, irmão. Só para a gente poder aprender um pouco mais. Então vamos dar continuidade aqui. Não entres. Oi? O quê? É um ponto só, senão já passou já. Vamos lá então. Aqui eu falei um pouco, só vou pular, né? Que é o chamado de Jeremias. Ele não podia entrar, não podia ir em velório, né? Ele não podia também participar de festividades e ele não podia casar também. Uhum. Então, é por causa, como Deus traria um jogo muito grande para a nação, Deus não queria que, eu creio que a parte assim mais solidária de Jeremias, ele se envolvesse muito nessa parte, né? Exatamente, porque ele imagina que, né, se ele fosse em velório, se ele participasse de festas, né, a parte humana nossa, ela é muito sensível, não é verdade? Então, se ele se envolvesse muito, se ele casasse principalmente também, né, ele não conseguiria exercer 100% o ministério dele. Tinha muito pecado também, com certeza, até para ele, exatamente, muito bem colocado. Uhum, perfeito. Aqui a parte de não ter filhos, né, de não casar. Aqui os falsos profetas zombavam dele, né? Então tinha vários falsos profetas também que iam contra as profecias dele, zombavam dele e falavam, que nada, Jeremias, você está doido? Olha como que a gente está bem aqui, né?
a Babilônia não vai invadir a gente não. Por quê? Outra coisa que eles se apoiavam é no povo egípcio, né? Porque eles tinham esse apoio dos egípcios ali, né? Eles tinham acordos, né? Eles eram envolvidos ali economicamente falando, e também eles meio que estavam achando que estavam protegidos também por causa da nação do Egito, que eram parceiros dele em algumas coisas. Então, aqui alguns textos, ó. Jesus ele cita alguns textos, vou passar para o outro lado aqui. Jesus ele cita alguns textos de Jeremias também, ó. Lembra quando Jesus, lá em Mateus 21:13, que Jesus fala o covil de ladrões lá, que estava no templo, todo mundo vendendo lá, e Jesus sai chutando o balde lá, porque eles estavam corrompidos. Aqui Jeremias fala também, ó, pois esta casa que se chama pelo meu nome uma caverna de salteadores aos vossos olhos, né? Então Jeremias nesse verso aqui ele tem uma atitude também de sair quebrando tudo. Eles estavam vendendo estátuas idólatras, né? Estavam vendendo ali iguarias de idolatria. E Jeremias também tem uma atitude como a de Jesus ali. Que tem aqui Jeremias 5:21, que está lá em Marcos, né? Que tendes olhos e não vedes, que tendes ouvidos e não ouve, né? Então falando aqui em relação ao povo, vocês têm olhos mas não vê, têm ouvidos mas não ouve o que Deus tem falado ao coração de vocês. Achareis descanso para a vossa alma, Jeremias 6:16, está em Mateus 11:29, e ovelhas perdidas formam o meu povo, né? Jeremias 50:6, está lá em Mateus 10:6. Jeremias era tão odiado que ele não tinha permissão de ir até o rei. Então ele pediu ao seu fiel secretário Baruque. Como eu falei, muitas vezes Jeremias foi impedido de se achegar até o rei, porque o rei já estava de saco cheio de Jeremias. Porque Jeremias só ia lá e falava, ó, se você não se arrepender, você vai morrer. Se você não se arrepender, ele falou para Zedequias assim, você vai ser levado como escravo, você vai ver diante dos seus olhos, né, a sua família perecendo. Então os reis não queriam mais receber Jeremias. Então ele tinha o escriba dele, que era um parceiro dele, né, onde ele ia, Baruque ia, que escrevia as profecias. E aí até Baruque começava a escrever e ia até o povo para profetizar, né, porque Jeremias estava impedido. Aqui ó, teve um acontecimento, que é lá em Jeremias 34, que o rei ele queima a profecia, né? Ele queimou a profecia que Jeremias tinha escrito. E aí o Senhor ordena a Jeremias que ele escreva novamente. Aqui, ó, o rei Joaquim demonstrou desprezo a Jeremias, que cortou e queimou o rolo com as profecias. Então o capítulo 36 fala um pouco sobre isso, né? Essa profecia lá que foi queimada, e Deus ordena que Jeremias escreva novamente. Porque por mais que o rei queime o que está escrito ali, jamais iria deixar de acontecer aquilo que Deus tinha designado. Os dois últimos reis que antecederam a Josias, que como eu falei aqui no início, né, Manassés e Amon aqui, ó, Manassés reinou 55 anos, né, e Amon só reinou 2 anos. O que acontecia aqui, ó, foi através deles, né, que veio essas práticas detestáveis. Durante 55 anos de Manassés foi idolatria, foi culto a deuses pagãos, sacrifícios humanos que Deus abominava, né? E aí Deus fala esse verso aqui, ó. O povo estava habituado a oferecer incenso à rainha dos céus e sacrifícios humanos a deuses demoníacos. Manassés inundou Jerusalém de sangue inocente. E aí Deus fala que o jugo viria por causa dos pais deles, né? Que os pais deles já haviam se corrompido, mas que se eles se arrependessem, Deus não traria o jugo. Porque acontecia desde a época lá, até antes de Manassés, né? Mas esse Manassés foi tão ruim, né, que esses sacrifícios humanos eles se intensificaram com Manassés, né? O serviço de Jeremias não era fácil, tinha de servir na qualidade de profeta e anunciar a ruína de Judá, bem como que o magnífico templo em Jerusalém seria incendiado, né? Então, como eu falei, houve 3 momentos ali do exílio, né? Só vou fazer um paralelo aqui, só para... Então Deus deu chance aqui. Houve primeiro aqui uma parte do povo que foi exilado para a Babilônia, ali em 609 a.C. E aí veio outros reis, via o que estava acontecendo e não se arrependia. Depois Deus manda de novo, 597.
de novo, acontece mais um exílio, mais pessoas sendo levadas cativos, né? Babilônia vinha, acabava, colocava mais tributos para eles pagarem, ouro, eles tinham que dar ouro o tempo todo para a Babilônia, né? Eles eram meio que subordinados à Babilônia o tempo todo, eles eram controlados, né? Até o próprio rei Zedequias, quem colocou no trono foi Nabucodonosor, né? Para que ele pudesse, debaixo ali da proteção de Nabucodonosor, gerenciar, né? Governar Judá. E aí depois, na última aqui, que é 587, foi quando Jerusalém foi completamente destruída também, né? Então, Deus cumpriu o julgamento dele porque o povo não se arrependeu. Então veja, 40 anos de ministério de Jeremias, o povo teve muito tempo para se arrepender, muitas chances que Deus tinha dado para eles, né? E aí foi aqui que é onde o povo uma parte foi exilada, né? E a outra parte foi morta, né? E aí tem uma profecia que a gente vai ver aí também, vou até adiantar porque faz parte aqui. Deus profetiza assim que um remanescente viria, né? E esse remanescente seria um remanescente fiel. Esse aqui que tinha sido exilado aqui, mesmo estando lá na Babilônia, eles estavam servindo a Deus, né? Mas esse aqui, mesmo assim, eles não retornariam. Esse povo que foi exilado aqui, ele foi completamente destruído, mas um remanescente aqui, fiel, voltaria para Jerusalém. Aqui eu falei, né? Foi destruído. Aqui eles incendiaram o templo, né? Destruíram completamente o templo em 586. Eu errei um ano lá, é 586. Então vamos lá. O início do ministério profético de Jeremias, né? Como eu falei, foi só no reino de Judá. E aí foi, em relação a Jesus aqui, né? O tempo que ele começou a profetizar. E ele profetizou ali os 4, 5 últimos reinados de Judá. Aqui são esses os 5 reis, para quem gosta de datas, né? Ó. Lá começou em Josias, depois Jeoacás, Jeoaquim, tudo parecido o nome, né? Joaquim e Zedequias, né? Ó, esse aqui, o Jeoacás, só reinou 3 meses. Aqui já era um período muito conturbado aqui, ó, onde houve ali, ó, a primeira deportação dos judeus, ó, em 609. Por isso que ele reinou só 3 meses, porque a Babilônia invadiu, né? E levou uma parte de exilados para a Babilônia. Aí depois veio Jeoaquim, ele até reinou, né, durante um bom tempo. E aí depois Joaquim, ele também reinou só 3 meses, ó. Eles capturavam, né, em Jerusalém, e ele foi levado como prisioneiro, e ele obteve a liberdade, só que ele morreu lá na Babilônia. Ele ficou livre lá, mas ele morreu lá. E aí Zedequias, que foi levantado pelo próprio Nabucodonosor, foi o último rei de Judá, né, e foi durante o reinado dele em que Judá foi completamente destruída. Então, Zedequias, ele teve um contato muito grande com Jeremias, contato direto. Ele ouvia as profecias de Jeremias, ele via o que estava acontecendo, né? E até chegava muitas vezes a Jeremias e falava: o que Deus vai fazer? E Deus já tinha falado, e ele achava que não era verdade, né? Porque ele estava dando ouvidos aos falsos profetas também. E aí o que acontece? Justamente como Jeremias falou, Zedequias, se você não se arrepender, você vai se tornar um escravo na Babilônia. E realmente acontece isso. Zedequias, quando a Babilônia, em 587, na última deportação, 586, desculpa, vou corrigir aqui. Em 586, na última deportação, Zedequias ele foge com toda a família dele na noite em que aconteceu a invasão da Babilônia. Só que os babilônios alcançam eles, né? E aí pega todo mundo, leva para lá, e diante dos olhos de Zedequias, Nabucodonosor mata todos os filhos dele. E ainda perfura os olhos dele, né? E mantém ele preso até a morte dele. Profetas maiores, a aliança entre o Senhor e Davi. Mas aqui há algo intrigante aqui nessa parte. Porque desde quando Davi reinava, Deus já tinha dado uma promessa para ele, que a nação dele jamais deixaria de existir, né? Mas aqui provisoriamente aqui, o reinado davídico aqui havia acabado, né?
Mas Deus, a promessa de Deus jamais deixaria de ser cumprida. Porque o que aconteceria? De onde viria o Messias? De onde que veio o Messias? Da linhagem de Davi, né? Então, de Davi aqui até Jesus, Deus cumpriu a promessa dele, né? Mesmo que aqui provisoriamente, por conta do pecado do povo, Judá foi completamente destruída, a promessa do Messias ela iria se cumprir, né? E realmente o que ele havia estabelecido aqui para Davi iria se cumprir por meio do filho dele, de Jesus Cristo, né? Então ali provisoriamente, por mais que a nação aos olhos humanos tivesse sido destruída, a promessa de Deus iria se cumprir, independentemente disso. Aqui, ó, o verso, 2 Samuel. Ó, eu serei por pai, e ele me será por filho. E se vier transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens, e com açoites de filho de homens. Mas a minha benignidade não se apartará dele. Como a tirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. Né? Então Deus aqui já havia dado a promessa a Davi, que o trono dele seria estabelecido para sempre. Né? E aqui em Lucas, né? Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, o Senhor Deus, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Né? Então a promessa se cumprindo lá na vinda do Messias. Então, durante o ministério de Jeremias, o Senhor pôs fim temporariamente à dinastia, mas ele suscitaria um rei davídico ideal no futuro, que é Jesus Cristo. Aqui as nações, né, a quais Jeremias profetiza, são todas essas, né? Judá principalmente, e algumas nações circunvizinhas ali que eram inimigas, né, mas que Deus usou também como instrumento, principalmente a Babilônia. Percebam que quando nós estudamos Isaías, Deus ele dá um juízo final para a Síria e também para a Babilônia, né? Aquele vídeo que nós assistimos na aula passada, até tempos atrás ninguém sabia da Babilônia, ela estava enterrada, realmente ela foi completamente destruída, né? Ela foi achada porque, né, a arqueologia encontrou lá os resquícios da cidade da Babilônia, mas o juízo de Deus sobre a Babilônia veio também, por mais que ele usava reinos, né, que eram reinos que não eram de acordo com ele, né, não eram reinos submissos a Deus, ele usava como instrumento para que a palavra dele se cumprisse. Então, assim como ele usou a Babilônia para julgar o povo dele, também a Babilônia foi destruída pelo próprio Deus. Isso, aí depois vem os persas, né? E aí até quando for estudar depois a reconstrução lá de Jerusalém. Oráculo contra as nações, aqui de Jeremias 46 a 51 também continua, né, a profecia contra essas nações, né? O julgamento dos inimigos, né? Deus dá juízo também a todas as nações, e o Senhor promete restauração a algumas dessas nações. O Egito seria habilitado novamente, né? E o Senhor prometeu a volta de cativos de Moabe, Amon e Elão. Então alguns desses povos aqui também tiveram algumas sentenças favoráveis por parte de Deus. A mensagem de destruição e edificação. Em meio ao desespero, Deus usou o profeta para trazer esperança de um novo começo para o povo de Deus. Então, ele profetizou que um remanescente viria de volta, né? Restauraria a dinastia davídica e estabeleceria uma nova aliança. Jesus foi o cumprimento pessoal das profecias de esperança feita por Jeremias. Como Messias, ele restauraria o trono de Davi, né? Então, por mais que aos olhos humanos isso aqui seria impossível, Deus já teria dado a promessa de Jesus através da linhagem de Davi, né? Uhum. Sim. Tinha apagado a história, exatamente. Porque aqui, gente, quando Israel foi destruído em 722,
Só sobrou Judá. Aqui era a maioria, aqui era 10 tribos, né? Então, falando aqui em termos de nação, só ficou a pequena parte aqui, né? Então, Deus deu muitas chances para o povo se reconciliar com ele, né? Então, aqui, quando era somente Judá e Jerusalém na capital aqui, era a menor parte, porque a maioria aqui, ó, das 10 tribos, quando já tinha sido dividida lá em Roboão, era a menor parte aqui, né? E aí, por meio desse povo aqui, era o que Deus queria restabelecer Jerusalém, mas não houve por conta do pecado, infelizmente, né? Agora, análise de alguns textos de Jeremias, como a gente viu lá também, agorinha sobre a vara, né, de amendoeira e alguns outros. Jeremias anuncia que não basta frequentar o templo. Eu falei um pouco isso aqui no início, né, mas olha só, aqui o texto está lá em Jeremias 7, 1 ao 15, 1 Samuel 2, do 12 ao 14, ó. Vangloriam-se sobre o templo de Deus, mas o que estão fazendo? Oprimem o órfão e a viúva, derramam sangue inocente, andam atrás de outros deuses, furtam, assassinam, adulteram, perjuram e oferecem sacrifícios a Baal. Hipócritas, têm feito da casa de Deus um mero covil de salteadores. Lembre-se do que Deus fez a Siló. Ele fará o mesmo à sua casa, ó Judá, e os lançará fora, assim como lançou fora a Efraim, que é Israel, ao norte. Então, a religiosidade do povo era tamanha que eles faziam coisas abomináveis e achavam que, por práticas religiosas que eles estavam fazendo aquilo que Deus queria. Então, por quê? Porque eles estavam tão cegos espiritualmente que eles não enxergavam o pecado, a porta deles, né? E eram coisas assim, gente, ó, né? Oprimir o órfão, né? Fazer sacrifícios humanos, coisas assim abomináveis aos nossos olhos. E a cegueira deles era tão grande que eles continuavam a fazer as práticas religiosas dele e falavam, não, mas a gente vem no templo, mas a gente oferece sacrifício para Deus, né? Mas Deus não queria saber de sacrifício. Deus queria saber o coração do ser humano, né? Nosso coração que é importante para Deus, não aquilo que a gente faz exteriormente. Porque por mais que a gente ofereça sacrifício, por mais que a gente faça coisas externas, e o nosso coração, como que está diante de Deus? O povo estava totalmente contrário. Deus havia oferecido uma terra fértil, né, que era a terra prometida, lá desde quando ele tirou o povo do Egito, né? E ao entrarem na terra fizeram aquilo que não agradava. Lá o texto de Jeremias 2, 7 e 8. Os sacerdotes, eles já não sentiam como Deus estava. Os sacerdotes já não sentiam mais quando Deus estava ou não naquele lugar. Não havia mais presença de Deus, né? Por mais que eles ofereciam sacrifícios, a presença de Deus, que era o mais importante, eles não sentiam a presença do Deus vivo ali naquele lugar, porque Deus não estava ali com eles mais. E ele comparava aquele povo como uma prostituta, né, que se vendia, como o povo que, como aquela visão que Deus deu a Jeremias do linho, né, estava apodrecido por dentro. Por dentro já não tinha mais nada. E o pecado começava desde o maior, né? O maior aqui no caso o rei, até o próprio povo. O capítulo 6 ele descreve a grande destruição que dentro em breve sobreviria a Jerusalém e ao seu povo. Deus deixaria Jerusalém desolada, como a gente viu ali. Vou pulando aqui algumas coisas que a gente já viu. As pessoas acreditavam que no templo estariam seguras, né, como eu falei, a questão da religiosidade. E Deus falou para Jeremias não orar pelo povo. Aqui, ó, aqui a questão da deusa, né? Mas Deus deu uma ordem para ele não orar pelo povo. Mas Jeremias mesmo assim insistia com Deus, né? Porque por isso que ele tem esse apelido de profeta chorão, porque ele, além de ser profeta, ele era um intercessor, né? Ele se chegava até Deus, intercedia para que Deus pudesse intervir em relação àquilo que eles estavam fazendo. Mas Deus dava tanta chance, né? E Jeremias sabia disso. Mas Jeremias mesmo assim não deixou de ser um intercessor. A ordenança de Deus era de que o povo andasse em seus caminhos e fizesse aquilo que ele mandasse. Então tudo irá bem. Mas o povo não queria e se inclinava para o mal. Aí aqui a Lamentações, né? Como pode um homem reclamar quando é punido por seus pecados?
Jeremias ele correu risco de vida várias vezes, né? Até por pessoas da sua família. Aqui, ó, quando ele veio de Anatote, né, a cidade dele, ó, vários homens de Anatote, que é a cidade natal, estavam tramando matá-lo. Porque como ele profetizava na literalidade, ele falava realmente aquilo que Deus queria, que falava sem papas na língua, né, as pessoas se revoltavam contra ele. As pessoas queriam tirar a vida dele por achar que ele era um falso profeta, por achar que ele era arrogante, por achar que Deus não estava falando por meio dele, mas sim por meio de Ananias e outros profetas daquela época. Aqui, até seus irmãos estavam contra ele, né, lá em Jeremias 12:6. E aqui, ó, Jeremias ele faz assim, ó, ele faz uma pergunta: quando é que Deus fará justiça? Por que o ímpio prospera? Jeremias 12:1-5, né? E no tempo certo Deus age. Jeremias faz um questionamento, porque ele falava e nada acontecia, ele só sofria, e os ímpios continuavam tendo a vida normal deles, né? E aí Jeremias questiona, né? Por que o ímpio prospera? Por que Deus ainda, né, não sobreveio a justiça de Deus sobre essas pessoas que vêm contra mim, sobre essas pessoas que não servem o Senhor? Oi? Uhum. Jeremias em vão intercede pelo povo, né? Naquela época veio uma grande seca, de modo que causou extrema falta de mantimentos, de tal ordem que pessoas e animais foram levados à exaustão. O que aconteceu aqui, ó? Aqui na segunda deportação aqui, nesse tempo aqui, Babilônia cercou Jerusalém, né? Então, como a Babilônia cercou, ela sitiou Jerusalém ali, não tinha como o povo sair para comprar, para fazer nada, né? Então o povo começou a passar fome aqui. O povo começou a sofrer várias coisas aqui, né, em Jerusalém, por conta disso. E aí é esse texto aí, ó, né? Naquela época veio uma grande seca, de modo que causou extrema falta de mantimentos, né, que pessoas e animais foram levados à exaustão. O fato chegou mesmo a estimular Judá a confessar seu pecado, né? Então, aqui quando aconteceu isso aqui, o povo, no desespero, foi tentar, né, confessar, mas isso por conta do desespero que eles estavam passando ali, não porque eles estavam se arrependendo do pecado deles, né? E Deus recusou responder, porque Deus sabia a intenção do coração deles. E Jeremias se desesperava, ele sofria pelo povo, mesmo todos o odiando, ele pedia a Deus que punisse rapidamente aquele povo, né? Porque ver as pessoas sofrendo fazia com que ele sofresse também. Então, como eu falei, ele se compadecia muito, né, da nação, porque ele via o povo sofrendo, ele via que era por conta do pecado deles, né? E ele tentava fazer alguma coisa, ele tentava se achegar até Deus para tentar mudar a situação, mas ele não conseguia, porque o povo não queria mudar, né? Então, para uma pessoa, no caso aqui o exemplo, o povo, ter mudança, ela precisa se arrepender. Então Jeremias, mesmo ele falando, não adiantava, porque o povo não queria se arrepender. Eles gostavam de pecar, eles continuavam no pecado, né? Mesmo Jeremias dando aquela destruição vindoura, né? Aquilo que a Babilônia faria com eles, o povo não estava nem aí. Eles queriam continuar pecando. O povo começou a analisar a situação e Deus disse a Jeremias para que ele não rogasse por o povo. Deus não os ouviria. Aqui, ó, aqui é a questão dos profetas falsos, né? Ó, lá em Jeremias 14, 19 ao 21, existiam profetas que profetizavam que iria acontecer coisas boas para a nação, né? E aí havia uma contradição muito grande entre o que Jeremias falava e o que esses profetas falavam, né? Então o povo ficava indeciso. Mas como é mais fácil a gente ouvir aquilo que é bom, assim também o povo ouvia aquilo que é bom. Porque se vem duas pessoas para a gente e falam assim, ó, vai acontecer isso aqui de ruim na sua vida, isso. Não, vai acontecer isso aqui de bom na sua vida, a gente vai ouvir o quê? Não, isso aqui, Deus não vai fazer isso aqui comigo, não. Deus vai fazer coisa boa, né? Então é mais fácil a gente ouvir muitas vezes as coisas boas, mas não é aquilo que Deus ia colocar sobre a nação, né?
É verdade. Teologia da prosperidade, né? Traz muito isso. Com Deus, você nunca vai sofrer nada, né? Vai ser mil maravilhas. Você vai vir para a igreja, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, né? Tantas coisas boas. Exato. Mas isso é uma verdade assim que dói no nosso coração, porque é totalmente contrário ao Evangelho, né? O Evangelho é algo que desde o primeiro dia nós iremos sofrer tribulações, sofrer como, igual o Felipe falou ontem, para sofrer, como que eu vou? Para passar dificuldade basta estar vivo, né? Então nós iremos o tempo todo ser tormentados, atribulados, passar por dificuldades, né? Porque isso é da vida do ser humano, ainda mais cristão, ainda mais pessoas que servem a Deus, porque nós somos totalmente contrário ao que a sociedade impõe para nós, né? Então o povo deu ouvidos para os profetas que falavam coisas boas. Olha, a nação, vai acontecer isso, nós vamos ser prósperos, nós vamos ter uma vida boa novamente, né? E eles esqueceram de ouvir o que Deus realmente tinha para eles. Aqui Deus já estava cansado de arrepender. Deus se arrepende, não como o homem, né? Porque aqui fala o versículo de Jeremias 15, 1, 6 e 11, que Deus cansou de se arrepender. Mas que esse arrependimento de Deus aqui é arrependimento no sentido de dar chance para o povo dele, né? Porque Deus sempre dava chance, e Deus cansou de voltar atrás, né? De dar essas chances para o povo, porque o povo não queria saber, né? De se arrepender. Então aqui... arrependimento é nesse sentido, de mudança de ideia mesmo. De mudar de ideia de não fazer mais o que ele iria fazer, né? Deus dava chance. Com Jeremias foi 40 anos. Com Isaías foi mais 60 e poucos anos, né? E aí, ano após ano, e o povo não mudava. E como eu falei, gente, o castigo de Deus, ele não vinha como algo que Deus queria castigar o povo por ser algo, né? Por Deus ser ruim com o povo, mas sim como um meio um meio pedagógico, porque era a única maneira que Deus tinha na época para poder fazer a nação se voltar para ele. Porque vocês pensam, uma nação toda não salvava ninguém, gente. A nação toda era corrompida, né? Toda a nação estava corrompida no pecado. Então, o meio que Deus usou foi os instrumentos, foi as outras nações que Deus utilizava, né? A Síria, Babilônia, né? Depois outros povoados também, para que a promessa dele se cumprisse. A predição do cativeiro e o livramento de Israel. Deus também disse para que ele não chorasse em funeral. Isso aqui eu já falei. Jeremias não deveria participar dos banquetes, também falei. E Deus ainda dizia que quando Jeremias pronunciasse as palavras ao povo, e eles perguntassem por que Deus traria tanto mal, era então para Jeremias dizer que era por causa dos pecados dos seus pais. Como eu falei, né? Desde Manassés, mas que se eles se arrependessem, né? Deus não traria o jugo sobre eles. O povo estava pecando de tal forma que fazia parte da sua natureza. Pela sua maldade, eles seriam levados como escravos, né? A Jeremias 17:5, maldito o homem que confia nos homens e bendito o homem que confia em Deus. Aqui vamos voltar aqui mais algumas analogias interessantes, né? No capítulo 18, Deus ele fala para Jeremias ir até lá a casa do oleiro, né? Então aqui é interessante, né? O oleiro aqui fazendo barro, fazendo um vaso, né, através do barro aqui. Deus ele fala para Jeremias ir lá, e no capítulo 18 fala que Jeremias foi até a casa do oleiro, né? E aí um momento lá o oleiro quebra o vaso, né? O vaso se quebra na mão do oleiro, e aí nessa hora Deus profetiza a Jeremias e fala que assim como aquele vaso foi quebrado, Deus também quebraria a nação, como meio ali de correção, né, como meio que Deus traria essa correção para o povo dele, né? E assim também como ele quebra o vaso, como o oleiro ali, como o vaso é quebrado e o oleiro reconstrói o vaso, Deus também, por meio das suas mãos, poderia reconstruir a nação, né? Então essa profecia aqui do capítulo 18 sobre a casa do oleiro fala sobre isso, né? De Deus reconstruir Judá, reconstruir a nação por meio do favor dele,
Por mais que a nação fosse quebrada totalmente pelo jugo, né, da Babilônia, Deus poderia trazer restauração novamente. E aqui no capítulo 19 é um complemento, né, tem também a botija quebrada, que fala um pouco sobre essa profecia, que por mais que, né, o vaso pudesse ser quebrado, Deus poderia refazer a nação, né, como uma promessa que Deus tinha dado aqui ao rei Davi, desde quando veio Davi, que depois viria Jesus, né? Então, por mais que o reino foi totalmente destruído, a promessa que Deus tinha dado a Davi iria se cumprir lá em Jesus, né? Então veio toda essa cronologia aqui de Davi até Jesus. Deus cumpriu a promessa dele que o Messias viria de Davi, e a nação de Judá jamais deixaria de existir. Aqui é um pouco do texto, só pular aqui por causa do tempo. Está lá em Jeremias 19 o texto aqui, ó. Aqui em Jeremias capítulo 20 fala um pouco sobre a retaliação de Pazur, né? Que ele manda Jeremias para o tronco. Esse Pazur aqui, ele não gostava de Jeremias, porque o tempo todo, o tempo todo que Jeremias ia profetizar, ele mandava Jeremias para a prisão, mandava açoitar Jeremias, né? Ninguém gosta, né? Não. Exatamente. Jeremias sofreu muito, gente. Ele foi jogado até num poço de lama, né? E aí teve um eunuco que salva Jeremias. A gente vai ver ali, né? Que é o Ebed-Meleque. E Deus dá até uma profecia para esse eunuco que salva Jeremias, que ele iria ser salvo em meio ao exílio. Então aqui, né, Deus ele retalha Pazur, porque, né, ele era contrário àquilo que Jeremias falava, né, e Deus traz uma condenação para Pazur, que ele iria morrer, né. E Jeremias, só resumindo aqui por causa do tempo, tá? Então essa retaliação que Deus traz a Pazur é que em tempo vindouro ele iria morrer. Aí o capítulo 21 é o anúncio da destruição de Jerusalém, né? Nessa época Nabucodonosor estava guerreando contra Jerusalém, né? Quando ele já tinha sitiado, como eu mostrei aqui para vocês, né? O povo estava passando fome, por causa da seca também, não tinha como o povo sair, por causa que Nabucodonosor tinha sitiado Jerusalém, né? E aí Deus disse que iria destruir e entregar nas mãos do inimigo, que era a Babilônia. Essa profecia se cumpriu completamente lá em 586, quando o terceiro momento ali, o terceiro exílio, né, quando é completamente destruído em 586, e é quando a nação é invadida totalmente por Nabucodonosor e destruída. Aqui no capítulo 24, Jeremias tem também essa profecia sobre os 2 cestos de figos, né? Que é o futuro do povo é revelado. O que significa isso aqui? Eu acho que eu falei no início aqui, né? Que da nação que tinha sido exilada, aqui nesses 3 momentos aqui, viria um remanescente, né? Dos exilados ali. Viria um remanescente aqui dos exilados, viriam, né? Que são esses frutos bons aqui, ó, né? Que é os que realmente que Deus tinha preparado para retornar à nação, né? Para que a promessa dele se cumprisse. Então essa visão aqui, essa profecia aqui no capítulo 24 trata sobre isso. Acho que eu coloquei aqui, ó. Dos exilados de 597, ó, esses voltariam renovados, né? E esses que iriam se arrepender estavam na Babilônia, sendo tratados para que pudessem enxergar o arrependimento e se entregar à adoração a Deus. Então, olha, aqui desse tempo aqui, eles já estavam lá exilados, né? Eles já estavam sofrendo lá na Babilônia. Então, Deus já estava tratando com eles aqui. Aqui Deus já estava tratando com eles. Então, esses figos bons aqui retornariam, porque esse povo, eles se arrependeram, né? Eles estavam sofrendo lá na Babilônia o castigo de Deus. Aqui dos exilados, esses não voltariam, né? Que aqui foi quando Zedequias foi levado também junto com a sua família, né? E foi até, como eu falei, a família dele foi morta na frente dele e ele teve seus olhos perfurados. E foi preso e ali morreu também. Do capítulo 25 fala sobre os 70 anos do cativeiro, né? Depois a ruína de Babilônia. Então Deus ele decretou um tempo. Quantos anos?
70 anos. Então, lá no capítulo 25, né, o povo ficaria exilado durante 70 anos. Esse foi o tempo que Deus predeterminou durante o exílio, né? E depois desses 70 anos, o povo retornaria para Jerusalém. E aí também, como eu disse, Deus decreta o fim da Babilônia. Como Deus usou Babilônia como instrumento, ela também foi subjugada por Deus. Ela subjugou a Síria, né? Mas ela também foi subjugada como nação. Aqui eu coloquei uma foto aqui que eu achei na internet, né? Dos requisitos da Babilônia. Até tempos atrás ela foi achada por conta da arqueologia, né? Mas ela estava submersa, estava enterrada, né? Ninguém sabia da existência da Babilônia, como Deus havia dito, né? Que ela deixaria de existir realmente, e deixou. O capítulo 25 ainda fala, né, que eles serviriam o rei da Babilônia por 70 anos, né? E durante algumas das profecias de Jeremias, Jeremias falou que o rei tinha que se entregar para Nabucodonosor, que era a vontade dele, né? Muito por isso também Zedequias, Joaquim também não quis se entregar, porque a vontade de Deus era que eles se entregassem para Nabucodonosor, né? Que eles se entregassem, e eles não queriam, né? Jeremias profetizou isso, para que eles se entregassem, senão eles seriam de qualquer forma mortos e uma parte levada para o exílio. Profecia sobre a ruína da Babilônia, né? Cumpriria após o exílio de 70 anos. Então, após o exílio de 70 anos, a Babilônia já tinha data marcada também para deixar de existir. Aqui Jeremias, isso aqui é esqueci o nome. Tem outro nome. Acho que é jugo, né? Acho que é jugo, isso. Jeremias, durante essa profecia aqui, ó, ele aconselha, né, a submissão ao rei da Babilônia, como eu havia dito. Ele foi diante do rei com um jugo, né, para falar que o povo se submetesse ao Nabucodonosor. E aqui nesse momento, lembra do falso profeta que eu falei? Ananias, ele quebra esse jugo aqui e fala que não haveria esse jugo da Babilônia, que o povo iria prosperar, né? E aí Ananias quebra isso aqui. E eu aconselho até vocês verem o filme, que o filme é bem interessante, a gente aprende bastante. Tem lá no YouTube. No filme, Ananias quebra esse jugo aqui, ó, né? Jeremias está com o jugo aqui, quebra, né? E Jeremias está prostrado nesse momento. E nesse momento ele levanta que, assim como ele quebrou o jugo de madeira, Deus traria um jugo de ferro, que era muito mais duro de ser quebrado, né? Falando da condenação do povo diante da Babilônia. Aqui o jugo no pescoço, né? Era necessário o cativeiro, os judeus aprenderiam muito naqueles anos, que eram os 70 anos, e Deus manda que o povo sirva ao rei Nabucodonosor. Deus chama ele, né, de servo, não porque ele fosse um servo fiel, porque ele fosse fiel, mas porque Deus o usaria para castigar o seu povo, né? Como eu falei, como instrumento. Na palavra fala, meu servo Nabucodonosor, mas não porque ele era um servo, mas porque ele era um instrumento usado por Deus. Vou acelerar aqui por causa do tempo. Aqui é o verso, né? Se porém alguma nação o rei não se sujeitar, nem colocar o pescoço sob o seu jugo, eu castigarei aquela nação com a guerra, a fome, a peste, declara o Senhor. Então, o que o Senhor queria é que o povo se entregasse para a Babilônia. Verso já lemos. Aqui, ó, foi o que o profeta falso falou, que em 2 anos todos os utensílios que haviam sido levados da casa do Senhor iria retornar. Então o profeta Ananias, lá no capítulo 28, ele profetiza que em 2 anos o povo retornaria, né? Haveria prosperidade na nação, mas isso era mentira, né? Era uma falsa promessa. Aqui, ó, aquilo que eu falei, ele tomou o jugo, quebrou e disse, assim diz o Senhor, assim quebrarei o jugo de Nabucodonosor. Então, ali diante do rei, ele profetizou contra... Olha a dificuldade de Jeremias profetizar. Além de profetizar algo ruim, tinha outro falando que vinha coisa boa. Então, eram 2 coisas ruins, 2 coisas assim adversas perante as profecias de Jeremias. Além de ele profetizar algo ruim, ele tinha que estar ali do lado dele um profeta que profetizava coisas boas. Oi?
Com certeza, né? E o tempo falou, o próprio profeta Jeremias vivenciou todas as promessas de jugo sobre o reino, né? Aqui Jeremias ainda estava vivo, né? Então ele foi exilado também juntamente com eles. Só que aí, como eu falei no início, né, o fim de Jeremias, só recapitulando um pouco aqui, a Bíblia não conta, né? Mas possivelmente o fim da vida dele, a Guta pode me corrigir, foi no Egito, né? E alguns dizem que ele foi apedrejado por alguns judeus lá. E tem até lá em Mateus, fala que quando Jesus pergunta para o povo, o que o povo diz quem eu sou? E até alguns falam assim, uns dizem que você é Moisés, outros Jeremias, porque uma parte do povo judeu acreditava que o profeta Jeremias era Jesus, né? Que ele ressuscitaria naquele tempo. É isso mesmo, né, Guta? Uhum. Pelo que eu vi, eu achei interessante porque lá em Mateus fala isso, né? Jesus pergunta para os seus discípulos, quem que o povo diz quem eu sou? Uns dizem que você é Moisés, né? Outros dizem que é Jeremias. Então, é porque alguns judeus acreditavam que Jeremias ressuscitaria. Então, uns achavam que Jesus era Jeremias. Aqui eu já vi. Aqui também, né? Sobre, aqui ó, por isso assim diz o Senhor, vou tirá-lo da face da terra. Este ano você morrerá, porque pregou rebelião. Então, o fim de Ananias no ano subsequente também já estava decretado, né? Porque ele estava contando mentira. Então, Deus já havia trazido o jugo sobre ele também. Realmente, ó, ele morreu no 7º mês daquele mesmo ano. Tem mais 2 minutos, vamos lá. A carta de Jeremias aos cativos da Babilônia, né? Jeremias ele escreve uma carta, né, aos cativos da Babilônia, trazendo esperança para eles, né? Havia no capítulo 29, de que em 70 anos o exílio iria acabar e que eles iriam retornar. Aqui eu vou pular. Aqui no capítulo 30, a nova aliança, né? Fala tanto da libertação do cativo, como também da vinda do Messias. E eu vou parar por aqui, que eu acho que semana que vem eu ainda tenho um tempo, porque o livro de Daniel, como é um pouco menor, então a gente conclui na semana que vem, porque se ficar pulando a gente perde um pouco, né? Então a semana que vem a gente continua vendo um pouco das profecias de Jeremias a partir do capítulo 30. A gente parou aqui no 29, que fala sobre a esperança de em 70 anos o povo retornar, e a partir da semana que vem a gente continua a partir do capítulo 30, tá? E aí só uma explanação aqui. Aí nós iremos iniciar semana que vem também o livro de Ezequiel, e aí na última aula antes do trabalho de vocês, no dia 1º, se eu não me engano, dia 1º, a gente conclui Daniel, e aí no dia 8 é o trabalho de vocês, tá bom? Então é isso.